Olá, meu nome é Fábio Rodrigo Scarpa, sou professor da FESC e do Programa Educacional de Inclusão Digital e hoje vou trazer mais um vídeo para vocês, onde não devemos cometer esses erros. Então, não cometam esses erros. Enrolar o cabo de dados. O que alguns técnicos fazem? Eles pegam o cabo SATA que liga o HD e o DVD na placa-mãe, enrola numa caneta, fica que nem uma molinha. Só que o que vai acontecer? Vai, com o tempo, impedir a passagem dos arquivos entre o HD e a placa-mãe. Isso acontece porque, qual o motivo? Ele quebra as fibras internas. Com o ressecamento do tempo, para de se passar os dados. Então, gente, não se deve fazer isso. Ele vai funcionar por um tempo, depois vai parar. Não funciona mais, tá? Mais um erro que eu detectei no computador que eu mexi, foi emendar os fios da fonte de alimentação. Tá? Pode ocasionar um curto-circuito nos equipamentos e até queimar algumas peças. Então veja bem, os circuitos integrados podem sofrer uma sobrecarga, pois os fios estão emendados, sofre um curto e pode queimar algumas peças do seu computador. Quais são as peças? No caso, a peça que está com o fio emendado. Nesse computador, o técnico que mexia nele, ele emendou os fios da alimentação do processador. Então, chega uma hora, pode ocasionar um curto, pois, além de emendado, ele está isolado com fita isolante. Não é uma situação que você faz uma emenda num fio de casa, né, de uma instalação elétrica. Ali o fio é muito fininho. Com o aquecimento vai sofrer o quê? Vai melar, tá, o local. Ele solta a cola e aí para de fazer a passagem da energia. Ou ele vai, com o aquecimento, a fita pode soltar e encostar um fio em outro, ocasionando um curto-circuito. Fonte de alimentação não se deve fazer gambiarra. E o que tem que fazer então? Trocar a fonte. É o melhor procedimento. Esse computador que eu vou trazer aqui agora é, na verdade, do sogro de um cliente meu, que ele pediu para mim dar uma olhada. Fazia um tempo que o sistema operacional não entrava, ele dava um erro de boot falando que não tinha HD na máquina, por motivo do que? O cabo SATA parou de funcionar pela enrolada que o técnico que montou fez. Ele partiu as fibras internas do fio e aí parou de passar os dados. Não tinha comunicação entre o HD e a placa-mãe e o computador dizia, dando uma mensagem de erro, falando que não tinha HD instalado. Certo? Então agora eu vou trazer esse vídeo para vocês verem a gambiarra e o erro da enrolada do cabo SATA. Dando sequência então a mais um vídeo, tá? Vou mostrar para vocês alguns erros que não se deve cometer num computador. Reparem bem que eu vou virar bem devagarzinho, tá? A máquina está ligada, certo? Bom, o que está acontecendo nesse computador? Esse computador aqui, ele não passava os dados, os arquivos, não fazia comunicação entre o HD e a placa-mãe, tá bom? Então, um erro muito comum de muito técnico é o seguinte, é enrolar o cabo de dados, o cabo SATA. Tá vendo que ele parece uma molinha? Tá? Como que o cara faz isso? Que ele não deveria fazer, tá bom? Enrolando na caneta. Desse jeito. Fica uma estética bonita, mas o que acontece? Quando ele enrola, ele quebra a fibra dos fios do cabo lá dentro. Chega uma hora, o cabo para de passar os dados. Mais um erro tem nesse computador. Como vocês já viram em outros vídeos, que eu até gravei, tá? Falei sobre adaptadores. E esse aqui tem uma gambiarra. Olha o fio que alimenta o processador. Ele está emendado com fita isolante. Então essa alimentação está sendo feita através de um fio emendado. Tá? Não se deve fazer isso em fonte, gente.
fonte de energia não pode emendar os fios. Não é fio elétrico onde você está fazendo uma instalação em casa. Tá bom? Não se deve, então, fazer isso. Esses são os 2 erros do vídeo de hoje. Tá bom? É uma máquina de um cliente meu. Vou fazer a preventiva. Pode ver que tem até um pouquinho de ferrugem no gabinete. Ainda está empoeirada. Como ela ficou 3 dias na minha mão para mim achar o erro, tá? Achei o erro, que era o quê? Não passava os dados do HD para fazer a comunicação entre os dados e a placa-mãe. Poderia ser a entrada SATA da placa-mãe, a entrada SATA do HD, o motor do HD fraco também, acontecia o erro, dava o erro que não tinha disco na máquina, não tinha HD na máquina, tá? Mas, felizmente, foi só o cabo de dados, por motivo dessa enrolada que o técnico que montou esse computador fez. Isso não se deve fazer de jeito algum, tá? Certo, gente? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem, tá bom? E até a próxima.